Pronto. É, é, eu posso dizer que eu terminei minha mensagem 10 minutos atrás, porque já tinha escrito algumas coisas e o senhor me fez me lembrar de uma coisa, né? E foi como o senhor me fez essa pergunta: vem cá, todos podem ter discernimento? Eu falei, uai, todos podem ter discernimento. Ó, eu não sou mineiro, mas todos podem ter discernimento, né? E eu vi isso em um exemplo de Pedro. Então, deixa eu ler para vocês Mateus, Mateus 16, versículo 15 até o 17, 8 e 10. Mateus 16, versículo 15 e 17, que diz assim, ó. E Jesus disse assim, quem eles dizem que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, e sim que o Pai que está no céu, né? E vamos parar para aqui um pouco, né? E a gente deu um cenário aqui de ter um rapaz muito de Deus, chamado Pedro, e Jesus faz a pergunta, vem cá, as pessoas estão dizendo que eu sou quem? Ah, estão dizendo que sou um dos profetas, que o senhor é Elias, né? Que o senhor é isso e tudo mais. Mas vocês? E Pedro responde sabiamente aquela pergunta. E por que eu estou falando disso? Porque faz parte do significado da palavra discernimento, que é você discernir aquilo que é certo, você discernir aquilo ou que é errado, sabe? É você tomar a decisão correta. E foi o que Pedro fez aqui. Ele teve um discernimento. Ele, nossa, o Senhor não é quem eles estão dizendo. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que desceu do céu. Então, Jesus fala para ele: é isso aí, pois Deus quem te deu essa capacidade e essa sabedoria para você falar essas coisas. Até aí, ótimo, até aí tá tudo bem. Pedro tá show de bola, fez um golaço agora. Ele aqui, Jesus, bateu palmas, os discípulos ficaram assim: meu Deus, que conhecimento desse cara. E logo depois, Mateus 16, versículo 18, continuando, diz assim: ó, pois também eu te digo que Pedro, você é pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. E no versículo 22, Mateus 16, 22, diz assim: e Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse: Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalos, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas são dos homens. E continua dizendo assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Finaliza assim. E o que isso tem a ver com discernimento? Muito a ver. Porque assim, lembra a pergunta inicial que eu falei? Todos podem ter discernimento? Podem, todos podem ter discernimento. Não está só limitado ao cristão, mas existe uma particularidade que Deus capacita aqueles de que querem, sabe, receber do seu conhecimento, daqueles que querem, sabe, agradar ao Mestre, obedecer a Jesus, sabe? Esses que têm um coração dadivoso a Deus, eles recebem não só conhecimento, mas sim também discernimento. E Deus derramou discernimento sobre ele. E o que significa? Muitos de nós temos discernimento. Muitos de nós recebemos o discernimento, mas cabe a nós usar ou não usar, sabe? Mas usem o discernimento que Deus já te deu. E Pedro ele acaba de receber uma revelação de Deus aqui, junto com o discernimento. E logo depois, ele vai e pisa o pé na jaca, sabe? Então, essa mesma pessoa que teve um discernimento, que teve a revelação de quem Jesus era, foi a mesma pessoa que cometeu o erro de falar assim: não, Jesus, tenha compaixão de ti. O Senhor não vai de modo nenhum morrer na cruz. Jesus vira-se para ele: para trás de mim, Satanás, porque você me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus.
não compreende as coisas que são de Deus. Então, assim, aqueles que compreendem as coisas que são de Deus é que têm o discernimento. Então, logo de cima, Pedro teve discernimento, mas agora aqui ele falhou no discernimento. E o Senhor continuou falando comigo ali na estante, e ele falou assim, muitos foram derramados discernimento, mas existem pessoas que têm o discernimento de Deus, tem pessoas que fazem assim como Pedro fez agora, falou para Jesus, não, Jesus, o Senhor não vai morrer na cruz. Ele fala assim, não, porque você não tem discernimento das coisas que são de Deus, mas sim dos homens. Então, quando nós não agimos com o discernimento que Deus nos deu, agimos com o discernimento dos homens. Não, um mais um é dois. Aqui é dois. Não, não é isso. A lógica de Deus é totalmente diferente. Talvez um mais um seja dois, seja o contrário. E eu fiquei muito impactado com essa parte, porque eu me lembrei de um capítulo também em Atos, capítulo 4, versículo 31. Atos 4, versículo 31. Atos 4, versículo 31, né? Que Atos 4, versículo 31. Deixa eu ler um pouco antes para vocês, né? Porque é muito, muito massa a parte. Deixa eu ler, começar do 21. Atos 4, 21. Depois das ameaças que eles receberam, cadê aqui? Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-lo, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que tinha acontecido. Depois, o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram é, para, os seus, para os seus irmãos lá e contaram o que tinha acontecido, que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos tinham dito para eles. Ouvindo tudo aquilo, levantaram junto a voz a Deus, dizendo: Ó soberano Senhor, tu fizeste céu, terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor, quando tem ungido. De fato, Herodes e Pôncio, Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. Depois que eles oraram, tremeu o lugar em que eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra. Eu vou parar aqui. Então, Pedro e João, ele curou um enfermo e daí mandaram chamar eles, falaram assim, como assim, você não pode fazer isso e nunca mais faça isso. Eles disseram assim, não tem como. Somos apaixonados por Jesus e nós entregaremos nossa vida por Jesus. E o que tem a ver aqui com discernimento? Sempre puxando para o lado do discernimento. Porque assim, a Bíblia está recheada de coisas de discernimento. A gente só precisa ter atenção. Eles estavam em uma situação muito complicada, de que era o quê? Ou vocês param de pregar, ou a gente vai tomar atitudes muito sérias. Ou vocês param de pregar, a gente vai tomar atitudes muito sérias. E quando eles chegam para os seus irmãos de volta, a notícia que eles entregam é: nossa, olha, os chefes sacerdotes lá e os líderes religiosos disseram isso para a gente. Mas vamos aqui reunir e louvar o Senhor Deus? Vamos aqui adorar ao Deus, ó soberano Senhor. Tu fizeste os céus e a terra. Pai, levanta os ungidos da terra. Não deixe com que a gente perca a coragem, mas derrame o seu Santo Espírito sobre nós. Isso é discernimento. Isso é discernir de que existem momentos em que você precisa pegar suas ferramentas, você precisa pegar suas armas e ir lá lutar e falar, não, é pelo reino de Deus, é pela glória de Deus. Mas existem momentos que é para você sentar e orar, você sentar e falar assim, Jesus Cristo, por mais que temos conhecidos em tal lugar, por mais que podemos fazer isso, eu estou recorrendo ao
soberano do Senhor. E Davi era bom em fazer isso também. Sabe, existe um momento em que Saul entra na caverna, que Davi também estava. E dali, Davi olha aquela situação e ele não toca no ouvido do Senhor. E depois, quando Saul se afasta, né, da caverna, se afasta de Davi, Davi grita: Ei, olha aqui a aula do teu manto, sabe? Então, são momentos de discernimento, sabe? Momento de entender, não, o Senhor não me disse que era para fazer isso. Não, o Senhor não falou que era para fazer isso. Não, eu tô sentindo que Deus não tá me direcionando a isso. Isso é ter discernimento. Sabe, ter discernimento de ouvir uma palavra de Deus e falar assim, Deus não mudou essa palavra. Deus não mudou a direção de que ele me falou. Vai nessa direção. Ele não pediu para me mudar. Então eu tenho que seguir aqui. Muitas vezes eu me perco no meio do caminho por falta de discernimento. Porque é mais fácil fazer aquilo. Ou é óbvio fazer aquilo. Mas quando a gente tem o completo discernimento de Deus, ali eu consigo chegar ao meu alvo. E muitas vezes, para você chegar no seu alvo, é loucura. Porque você vai passar por um lugar onde é espinho, onde é muito fundo, onde é muito doloroso, mas Deus, ele te entregou a sabedoria, o conhecimento e o discernimento. É igual a Pedro. Quando Jesus pergunta assim, vem cá, quem sou eu? Quem diz que eu sou? Ah, diz que tu és Elias, diz que tu és isso. Mas Pedro, ele diz assim, não, não. O Senhor é Jesus Cristo, o Deus vivo. Então, ele já derramou a sabedoria sobre a gente. E ele também derramou o discernimento. Agora cabe a nós usar ou não. Eu falei de você de exemplos de João, de Pedro, dos discípulos ali que estavam em Atos 4. Falei de Davi, que ele teve discernimento de ouvir a voz do Senhor e falar assim: não, o Senhor não me direcionou para isso, então eu não irei fazer isso. Então o que eu estou querendo dizer é assim, que o discernimento está muito ligado à obediência. Então, assim, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente começa a discernir as coisas que Deus está falando para a gente. Muitas vezes está uma palavra lá que o irmão não entendeu nada. Tipo, como assim? Deus morreu em meu lugar e se entregou. Mas quando você leu, você entendeu. Eu era pecador, eu estava escravo. Nossa, era tudo que eu precisava. Era Ele vir me libertar. Você teve um discernimento nessa palavra. É a mesma coisa quando acontece sua caminhada. Jesus fala assim: olha, agora você vai para cá. Jesus não faz sentido. Tem uma parede enorme aqui. Só vai, amigo, só vai. E agora é a hora de entrar o discernimento entre distinguir qual é a voz, a sua voz e a voz do Senhor. Porque muitas vezes o que é a nossa voz é razão. Não, ninguém atravessa a parede. Não, não vai, não dá. Mas eu falo, vai, querido, vai. Nem que seja um helicóptero que venha para te pegar e te levar para outro canto. Não sei, ele tem um jeito de fazer dele. E ele é perfeito em fazer essas coisas. Ele é perfeito em nos surpreender, sabe? E ele só nos pede uma coisa: obedeça, porque eu já derramei sabedoria, eu já derramei conhecimento e eu já derramei o discernimento. Então, você tem uma decisão nas mãos. O que você vai fazer com isso? Mediante a tudo aquilo que eu te dei. Sabe? O discernimento está no pacote, está incluso. Se não receber o Espírito Santo, me disse lá, eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor Salvador. Então, vem incluso no pacote também o discernimento. Vem incluso também no pacote o Espírito Santo de Deus. Vem incluso também no pacote o conhecimento, a graça, a unção. Saber também no pacote os irmãos da igreja. Vem também no pacote, sabe, aquele senso que vem dentro do coração e fala assim, rapaz, eu acho que não, eu não estou sentindo que é para fazer isso, não. Vem tudo isso no pacote quando a gente tem Jesus Cristo. Me perdoe eu falar essa expressão pacote, mas eu me refiro a pacote por causa do presente que recebemos. O presente que não merecíamos, mas mesmo assim, ele escolheu me dar. E quando ele me deu o Espírito Santo de Deus, ele também me deu discernimento. Foi falado isso segunda e terça, de vez, assim, segunda, terça e quarta, para falar a verdade. Foi falado isso do Espírito Santo, do discernimento. Porque, assim, antes, quando éramos criança, olha, eu no livro lá de Hebreus, se não me engano, Hebreus 5, logo no finalzinho, último versículo de Hebreus 5 e o começo de Hebreus 6, diz que a gente não deve ser como criança, porque criança come alimentos leite, né? Consome leite e
O maduro come comida sólida. E o que muitas vezes acontece? A gente chega no reino como criança, a gente recebe conhecimento, a gente recebe sabedoria de Deus, a gente recebe unção, a gente recebe discernimento, mas a gente não usa. Minha mãe falou disso, eu lembro, ela falou disso, muitas vezes a gente não usa. Mas à medida da nossa caminhada com Cristo, a gente vai passar a ver assim, não, eu recebi isso, eu tenho isso, então eu vou começar a usar. Eu vou começar a usar isso, o discernimento que Deus já nos deu. Porque a gente deve ter discernimento, porque aí vai ser, é porque com o discernimento não vai ser fácil da gente cair em armadilhas, porque a gente vai estar com os nossos olhos abertos. A gente não vai estar com nossos óculos pichados, sabe? De tinta preta, assim. Você tem um óculos bonito, muito massa, só que ele tá pichado nele, você não enxerga. Ou quando você enxerga embaçado, assim. Mas eu consigo ver algumas coisas, assim, mas outras não consigo. Então, pede mais a Deus para você crescer mais nisso, porque Ele já derramou sobre você. Lembra que eu falei? Já veio no pacote? Então, é um presente. Vocês receberam um presente e já vem incluso o discernimento. Já vem incluso o pedido ao Pai, sabe? Você pode pedir, pede discernimento. Você pode chegar para ele e dizer assim, Jesus, eu preciso de discernimento, porque estou batendo muito cabeça. Ele vai dizer o quê, meu filho? Então, vamos trilhar no caminho do discernimento. Aí você abre a porta, que é a obediência. Minha mãe sempre fala disso, que a maçaneta, né, que eu não lembro bem se é a maçaneta, se é a chave, que é a obediência. Então você entra obedecendo, você bota a obediência no bolso, agora a obediência vai ser a chave. Você bota a obediência no bolso e segue, sabe? Eu falo no bolso porque assim, você vai ter que seguir com a obediência. Você não pode deixar a obediência na porta lá e sair, não dá. Você tem que seguir com a obediência dentro de você ali, fazendo parte de você. É um dos seus acessórios, a obediência. E se você ficar sem a obediência, você está faltando alguma coisa. Você está incompleto, sabe? Então, é a partir da obediência que a gente começa a ter discernimento. E como eu posso ter mais discernimento? Orando, lendo, comunhão, isso é muito importante ter comunhão, porque se a gente tem discernimento, sabe, eu pedir o conselho, falar assim, olha, meu pastor, eu estou passando por isso, passando por aquilo, eu vou tomar essa decisão. E talvez ele possa, na palavra de Deus, dizer assim, olha, meu querido, Deus me revelou isso e por que você não faz isso? Olha, querido, você ouviu Deus, que bom, vai por isso. Então, Deus deixou para a gente a igreja, os irmãos, o nosso intelecto, né, que é a nossa mentalidade, o raciocínio também. Então, temos que fazer uso disso, porque já veio no pacote. Eu não sei porque eu estou falando toda essa palavra. Já vem incluso o Espírito Santo que está dentro de mim, dentro de você. Ele derramou sobre você conhecimento, de conhecimento, sabedoria e discernimento. Então, é essa palavra que eu quero dizer para vocês. Vocês já receberam discernimento e se por acaso vocês ainda não usam discernimento, vocês podem começar a usar, devem começar a usar, porque se vocês não usarem discernimento, vocês são criancinhas e é muito fácil você andar em discernimento, só obedecer, sabe? Eu digo fácil porque é uma coisa simples a fazer, é obedecer. E obedecer é fácil? Nem sempre. Às vezes pode ser que sim, às vezes pode ser que não. Mas depende do seu processo. Depende do seu processo. Então, deixa eu orar por vocês e pedir para que Deus derrame discernimento sobre a gente. Derrame não, ele já derramou discernimento sobre nós. Agora a gente precisamos fazer jus desse discernimento. Precisamos tomar posse disso e andar em discernimento. Porque muitas vezes nós perdemos muitas bênçãos ou não andamos na bênção porque não andamos em discernimento. Às vezes Deus fala, vai para casa, virou já foi, sabe? Com discernimento você vai conseguir tomar a decisão certa, na hora certa, no time de Deus. Então, deixa eu orar por vocês então. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor enviou o seu único filho. Deus, o Senhor enviou o seu único filho. Deus, o Senhor enviou aquele que é santo, aquele que é poderoso, aquele que é perfeito. Meu Deus, eu sou grato por isso, Pai.
E foi através de Jesus que ele nos deu livre acesso ao Pai. Mas ele não nos deixou só. Ele nos deixou com o Espírito Santo de Deus. E através do Espírito Santo de Deus podemos ter discernimento, podemos ter sabedoria, podemos ter conhecimento, Pai. E por favor, Deus, nos ajuda a andar em discernimento. Nos ajuda a andar em entendimento, Pai. Para que não venhamos ser levados pelas palavras que os outros proferem a nós, que não podemos ser levados por coisas momentâneas, mas que possamos tomar atitudes certas, decisões certas, Pai. Porque temos o discernimento que veio do Espírito de Deus, porque temos o discernimento que caiu já sobre nós, já tem sobre nós, Pai. Não queremos ser como Pedro, que teve o discernimento, mas não usou. Queremos ser, Pai, igual a Ti. Queremos imitar a Ti, Deus, que andava em discernimento, andava em sabedoria, andava em conhecimento, Pai. O Senhor já nos deu, Pai. E eu sou muito grato a Ti por isso, Pai. Então eu peço, Deus, é, desperta-nos, Pai. Desperta-nos a andar em discernimento, Deus. Porque a tua palavra fala que o Senhor é lâmpada para os nossos pés. E nos ajuda, Deus, a andar sempre em verdade e a discernir cada coisa. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Amém.